Olá, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Futuro VIP, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Michele Carvalho e nós então estamos dando início a mais uma videoaula. Dessa vez, nós vamos iniciar a correção da lista de exercícios de português, tá? Você recebeu uma lista com 20 questões. Essa primeira videoaula eu vou fazer a correção das 10 primeiras questões, ok? Então vamos lá? Prepara o seu material e me acompanha aí, tá certo? Deixa eu fazer a nossa transição aqui, para eu poder continuar com vocês. Muito bem. Então vamos lá, primeira questão. Espero que esteja tudo aí organizadinho, né? Pra gente não perder tempo, tá? Então vamos lá, nessa primeira questão, você tem uma oração. Ele morreu de fome, né? A expressão destacada ali é essa parte que está aí de fome, tá? Deixa eu conversar com você aqui, te olhando. Olha só, repara só, que ele morreu de fome, tá escrito aí em cima, né? Essa expressão destacada classifica-se como o quê? É uma adjunta adnominal, é um aposto, é uma adjunta adverbial ou é um vocativo? Vamos relembrar? O adjunto adnominal, são aquelas classes gramaticais que acompanham o substantivo. Quais são elas? Artigo, adjetivo, pronome, numeral ou suas locuções, correto? Tá. Então está relacionado o adjunto adnominal ao substantivo. O adjunto adverbial são aquelas circunstâncias relacionadas ao verbo. Então repara ali, ó, ele morreu de fome. Qual é o verbo ali, gente? Morreu, né? E aí lembra a predicação verbal. Esse morrer, ele é um verbo que intransitivo. Ele tem sentido completo, tá? Então o que vier depois dele é um adjunto, ok? Então olha só, se eu digo que o verbo tem sentido completo, acabou, não precisa de mais nada para entender essa ação. Morreu, intransitivo. Então o de fome só pode ser o quê? A circunstância, né? O motivo, a causa dele ter morrido, tá? Então aí no caso a gente marca como correta, né? O adjunto adverbial, tá certo? Muito bem. Então olha só, inclusive aqui na atenção, o que eu coloquei? O verbo morrer é intransitivo, de fome é a causa pela qual ele morreu, mas pode ser confundido com o modo. Então cuidado com isso, tá? Trata-se então de um adjunto adverbial de causa e não de modo. O modo é como ele realiza alguma coisa. A causa é o motivo, né? O resultado de algo ter acontecido, tá certo? Pensa nisso aí. Vamos lá, questão 2. Olha só, observe essas duas orações. O proprietário da farmácia saiu, o proprietário saiu da farmácia, tá? E aí, na primeira oração da farmácia é um adjunto adnominal? Ele quer saber, né? Lembra que eu falei, o adjunto adnominal é a expressão que se relaciona ao substantivo. Qual é o substantivo então na questão 1? Proprietário, correto? Muito bem. Na oração 2, da farmácia é adjunto adverbial. Vamos observar. O proprietário saiu de onde? De que lugar? Da farmácia. Ah, então pode ser, porque indica então essa circunstância, né? Lugar. Beleza. Ambas as frases têm exatamente o mesmo significado, gente? O proprietário da farmácia saiu, ou seja, o dono da farmácia saiu. Agora olha a segunda. O proprietário saiu da farmácia. Está dizendo que o proprietário saiu desse local, né? Da farmácia. Pode ser o proprietário de alguma outra coisa. Enfim, o proprietário saiu de onde? De que lugar? Da farmácia. Então, olha só. Elas não têm o mesmo significado. Tanto em 1 como em 2, da farmácia tem a mesma função sintática? Não. Uma é adjunto adnominal, a outra é adjunto adverbial. E aí? Qual é a questão, então, que você marca? A letra B, né? Apenas duas são verdadeiras, tá? E quais são elas? A primeira, em que diz que da farmácia é adjunto adnominal, aqui. E a segunda, né? O proprietário saiu da farmácia aqui, tá certo? Muito bem, tá? Vamos lá, continuando? Ok. Então, olha só.
Assinale a concordância verbal que está errada. Errada, né? Então, preste atenção. Errada. Então, você vai ler todas elas, tá? Você vai ler todas elas e você vai marcar aquela em que acontece uma concordância inadequada. Então, olha só. Já é 1h e ele ainda não chegou. Repara, concordância verbal, vamos lembrar da regra geral? Verbo concorda com sujeito. Essa é a regra geral. Existem alguns casos especiais, né? Mas vamos lá. Na B, fazia 3 anos que ele viajara para Belém. Repara que esse fazia dá a ideia de quê? Tempo decorrido. Até coloquei aqui ao lado, tá vendo? Então, ele se refere à terceira pessoa do singular, né? Na verdade, ele fica no singular, tá? Esse fazia aqui é tempo decorrido, então não precisa pôr no plural. E a C? Na reunião só havia 5 representantes do sindicato. Esse haver tem sentido de existir. Então, toda vez que o haver aparecer na oração com o sentido de existir, o verbo também fica no singular, tá? Agora, olha a D. Deve existir pelo menos mais de 3 documentos guardados. Gente, o que deve existir? Mais de 3 documentos guardados. Repara que está tudo no plural, ou seja, o verbo deve concordar. Então, aqui, devem existir, tá? Então, a letra D, porque o verbo precisa concordar com esse sujeito aqui, ó, ok? Tá certo? Muito bem. Só você observar que está no plural, né? Posso ir? Posso passar? Então, beleza. Faça suas anotações, faça a sua correção, tá? Show, vamos lá. Atenção, atenção, olha só. Lembra que eu falei? Concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. Só que tem umas regrinhas, né? Então a gente precisa sempre relembrar, tá? Principalmente com relação aos verbos impessoais. Olha o que diz aí. Nos verbos impessoais, ou seja, nos verbos que não apresentam sujeito, o verbo ele deverá ser conjugado sempre na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, né? Então, os principais verbos impessoais, eles ficarão no singular. E são eles. O verbo haver, com sentido de existir. Então, você precisa ler a oração e perceber se o verbo haver ali está trazendo esse sentido aí de existência, de existir. Algo existe, entendeu? O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, tá? Lembra lá? No faz tanto tempo, faz 3 anos, então. Verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Como chover, nevar, ventar, ok? E outros. Então, esses verbos, o que eu estou querendo dizer? Que eles não vão pro plural, eles ficam no singular, tá certo, gente? Então, atenção, atenção aí. A questão 4, perceba o seguinte, nós vimos todos os pronomes, correto? Deixa eu voltar aqui, até para falar com você, te olhando. Olha só. Nós vimos todos os pronomes, né? Nós vimos os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós vimos os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Ou, ali, se, si, me, mim, comigo, te, ti, contigo, né? Nós, conosco, vós, convosco. Tô só relembrando aqui com você. Nós vimos os pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, teu, tua, nosso. Possessivos, lembra? Nós vimos também os pronomes indefinidos, né? Nós vimos os pronomes demonstrativos, este, essa, esse, essa, aquele, aquela, tá? Então nós passamos por pronomes de tratamento, passamos por todos os pronomes. E agora, a gente precisa também saber colocar esse pronome na oração, ou seja, existe uma posição certa para esse pronome. A gente já viu que a função do pronome é o quê? Substituir um nome. Né? Nós temos os pronomes possessivos, por exemplo, que eles acompanham o nome. E aí eles exercem a função de um pronome adjetivo. Por exemplo, minha bolsa, minha casa, meu sapato, correto? E os pronomes que substituem, geralmente você faz a troca, né? Então, por exemplo, a menina esteve aqui, ela esteve aqui, entendeu? Eu e você somos amigos, então nós somos amigos, tá? Então você vai substituindo. Então, olha só.
Na questão 4, a colocação do pronome oblíquo, então aqui vai falar do pronome oblíquo, né? São aqueles que a gente utiliza, alguns com hífenzinho, aquele tracinho, tá? Tá dizendo que está incorreta. Ou seja, existe uma posição certa para cada pronome. E quando eu me refiro ao pronome oblíquo, ele pode vir antes do verbo, tá? Ou depois do verbo, ou no meio, tá certo? Então vamos observar aqui. Para não aborrecê-lo, tive de sair. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Não me submeterei aos seus caprichos. Não a vi quando entrou. Tá. Aí, tá, eu tô aqui pensando, vamos lá. Na questão 4 aqui, olha só. Ele tá querendo saber a colocação do pronome oblíquo está incorreta. Onde ela está incorreta, gente? Repara que algumas palavras, ela atraem esse pronome. Uma delas são as expressões negativas. Por exemplo, o não, né? A conjunção, por exemplo. Se nós observarmos aqui, aí você, aluno, tem que relembrar essas classes gramaticais, né? Quando nos remete aqui a tempo, não é isso? Então, ele é uma conjunção. Então, toda vez que você utilizar a conjunção ou perceber uma conjunção na oração, você vai observar que ela atrai um pronome oblíquo, entendeu? Então, você tem aqui na letra B, deixa eu marcar aqui, essa é a opção em que está incorreta, porque deveria ser quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda, tá? Essa é a oração que não está correta, tá? Todas as outras estão. Não há, não me, para não aborrecê-lo, tive de sair, tá? Muito bem. Quando a oração possuir uma conjunção subordinativa, quando, se, porque, que, conforme, embora, logo e que, antes do verbo que se liga ao pronome, ele é atraído por essa conjunção. Tá legal? Ficou claro? Então é regrinha, né? Regras da língua portuguesa a gente precisa saber, tá? Muito bem. Questão 5. Vamos lá para a questão 5? Deixa eu sumir aqui, porque senão você não vê a questão direito. Olha só. Nós temos algumas circunstâncias indicadas aí nessa parte rosa, né? Então nós temos hoje, aqui, rapidamente, bastante, com certeza, tá? E aí? Essas circunstâncias indicam o quê? Advérbios de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, dúvida. Você vai reconhecê-las e vai marcar. Vamos lá. Hoje é tempo, hoje é modo, hoje é dúvida. E aí? Hoje, gente, hoje nos remete aqui a tempo, né? Quando aconteceu determinada situação? Ah, foi hoje, professor. Então hoje é o tempo, né, em que aconteceu. E o aqui? Aqui, ó, deixei meu celular aqui. Aqui é lugar, né? Isso. E o rapidamente? É o modo como alguma coisa pode acontecer, tá? E o bastante? Bastante intensifica, né? Aumenta, então é intensidade. E com certeza, tranquilo, né, gente? É uma afirmação. Portanto, respectivamente, a opção correta é a letra A, tá certo? Muito bem aí para quem acertou. Show! Vamos lá, questão 6. Questão 6. Olha só. O adjunto adnominal ele está incorretamente destacado. Aonde, gente? Vamos ler as orações? Aquela era uma menina feliz. Meu pai gosta de doce de leite. O livro está esgotado. Esta quinta promete chuva. Então, presta atenção. O adjunto adnominal é a função que exerce algumas classes gramaticais por estarem acompanhando o substantivo. Quais são essas classes gramaticais que exercerão função de adjunto adnominal? Nós temos o artigo, pode ser artigo definido, artigo indefinido, né? Tanto no singular como no plural. Pode ser um adjetivo, uma locução adjetiva, pode ser um numeral, pode ser um pronome. Então, você tem que entender que essas classes gramaticais, acompanhando o substantivo,
elas vão exercer uma função. Que função é essa? Adjunto adnominal. O nome adjunto é porque é justamente isso, está junto, né? Está junto do nome, tá certo? Então, olha só. Aquela era uma menina feliz. Repara que menina está em negrito. Mas menina é o substantivo. Então, vamos lá. Vamos analisar as outras. Meu pai gosta de doce de leite. O doce é o substantivo. E o de leite está o quê? Caracterizando o doce. Então, legal, essa locução está certa. Ela é um adjunto adnominal. Olha C. O livro está esgotado. O acompanha o substantivo. Esse o é um artigo. Então, esse o aí também exerce a função de adjunto adnominal, tá? Esta quinta promete chuva. Esta, você sabe que é um pronome que é demonstrativo, acompanhando quinta, que se refere ao dia da semana. Então, beleza, também está correto. Esta também é um adjunto adnominal. Por quê? Porque está acompanhando o substantivo quinta. Então, gente, e aí? Qual é a que está incorreta? Vamos lá? É a letra A, né? Justamente por quê? Porque aqui, quando ele diz, ó, aquela era uma menina feliz aqui é o predicativo do sujeito. Quem é o sujeito aqui? Aquela. Está se referindo a alguma menina. Repara que tem um verbo de ligação, era. Tá certo, gente? Muito bem. Então, vamos para a questão 7. Olha lá. Você vai marcar, vai assinalar, né, a alternativa correta quanto à concordância verbal, tá? Então, vamos ver aí. Lembrando que concordância verbal, né, existe a regra geral, que é o quê? O verbo concorda com o sujeito, ok? Mas existem alguns casos especiais. Inclusive, na sua lista de exercício, tem todo o conteúdo, tá bem explicadinho lá. Então, não deixe de estudar. Vamos ver aqui. Às vezes, é atribuído aos jovens inexperientes as mazelas dos adultos. O que é atribuído aos jovens? As mazelas dos adultos, né? É atribuído aos jovens inexperientes, tá? Vamos para B. Nem sempre se nota estas tendências entre os jovens. Nem sempre se nota o quê? Estas tendências entre os jovens, tá? Vamos para C. Muito fez para a cura do paciente o médico e os enfermeiros, tá? Vamos ler a D. Faltam às pessoas exibicionistas um pouco de decoro, né? E aí, gente, assinale a alternativa correta quanto à sua concordância verbal. Olha só. Muito fez para a cura do paciente. Quem fez? O médico. Então, aqui está correto. Tá? Essa é uma opção que ela poderia ser, né? Muito fez para a cura do paciente o médico e os enfermeiros, né? Ou seja, o médico e os enfermeiros fizeram muito para a cura do paciente. Ela também caberia no plural, tá? Então, ela está correta das duas formas, tá? Nem sempre se nota o quê? Esta tendência, né, entre os jovens, tá? Então, ele acabou colocando tudo aí no plural, tá? E aqui, né, falta... O que falta? Falta às pessoas exibicionistas um pouco de decoro. Ou seja, o que falta? Um pouco de decoro. Então, não precisava estar aqui no plural, tá certo? Aqui eles atribuem alguma coisa aos jovens. O que eles atribuem? Tá no plural, ó, as mazelas dos adultos, tá? Então, muito bem. Então, a correta é a letra C. Então, gente, fique atento. Concordância verbal, verbo concordando com o sujeito. Então, procura na oração quem é o sujeito da oração, onde está o verbo. Pode desconstruir a oração, né? Nem sempre ela vai se apresentar na ordem direta, tá? Para você poder identificar a concordância certinha, ok? Vamos para a questão 8. Numa das frases está usado indevidamente um pronome de tratamento. E aí pede para você assinalar. Vamos ler as orações. Sua Eminência, o Papa Paulo VI, né, 5:1:6, assistiu à solenidade. Sua Eminência, Papa, tá certo isso? Pensa aí. Sua Excelência, o senhor ministro, não compareceu à reunião.
Senhor deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. Deputado, Vossa Excelência. Os reitores das universidades recebem o título de Vossa Magnificência. Muito bem, gente. Olha só. Papa é santidade, Vossa Santidade, né? Então, Sua Eminência é utilizado para os cardeais, ok? A que está indevidamente aqui é a letra A, tá certo? Muito bem. Temos agora aqui na questão 9 uma charge. E é muito legal a gente trabalhar a charge, porque a charge é um desenho, né? É uma ilustração. E aí você precisa prestar atenção tanto no desenho, nas expressões, no formato, quanto na frase, né? No que vier escrito, tá? Então, por exemplo, idosos já são 10% no país. Aqui em preto, ó, tá vendo? Idosos já são 10% no país. Ele quer saber o seguinte: está correto que se afirma. Você tem aqui 3 orações, né? E ele quer saber o que está correto, tá? E já até tá aqui marcadinho, né? Acabei clicando antes. Mas tudo bem, vamos ler então. O advérbio já, ele é um indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança. Sim, não deixe ter dúvida, né? Porque você tem que entender que o advérbio, ele acrescenta uma mudança ao verbo, tá? Por exemplo, se diz assim, ó, idosos são 10%, dá ideia de alguma coisa que é, né? Que acontece, atual. Quando você diz já são, é porque, olha só, nossa, mudou rápido, né? Cresceu rápido, ou, né? Então, houve uma mudança, tá? Agora, olha a oração 2. Entende-se pela frase que a população de idosos atingiu um patamar inédito. Aí, o que é inédito? Algo novo, né? Então, já são 10%. Imagina uma informação, né? Ok? Legal. Terceiro, observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o quê? O aumento de idosos no país? Sim, pode ser, né? Porque olha só, tem tantos idosos que não tem nem banco para todos eles. Então eles fazem uma fila para esperar. Ou seja, né? Aumentou o número de idosos no país. Então, óbvio, né, gente? As 3 orações estão corretas aqui, tá? Muito bem, muito bem. Vamos para a questão 10. Olha só. Observe a concordância verbal nas frases abaixo. Algum de vós conseguirei a bolsa de estudo? Epa, presta atenção. Concordância verbal, eu disse que é o quê? Verbo concordando com o sujeito. Repara só, qual é a pessoa aqui que nós estamos usando? O vós, né? Observa se esse verbo está conjugando corretamente com o vós. Ok? Segunda pessoa do plural, o vós, hein? Então, vai pensando aí, já volto nele. 2. Sei que pelo menos 1/3 dos jogadores estavam dentro do campo naquela hora. Correto, né? 1/3 dos jogadores, é uma parte. Então, isso aqui é partitiva, né? Tá. Estavam se referindo aos jogadores. Correto? Ok. Os Estados Unidos são um país muito rico. Repara que eu só posso colocar no plural porque Estados Unidos está acompanhado do artigo os, tá? Então, os Estados Unidos. Então, esse verbo realmente fica aqui no plural, realizando então a concordância verbal, tá? E a quarta oração, no relógio do largo da matriz, bateu quantas horas? 5 horas. Era o sinal esperado. Então, vamos verificar aqui a concordância verbal correta ou adequada, né, nas orações, tá? Vamos ver o que ele diz? Que as frases 1 e 4 estão erradas. Olha só. Se o vós é a segunda pessoa do plural, o verbo também tem que estar no plural, né, gente? Então, é isso aqui, tá? Vós conseguireis a bolsa de estudo, né? E a 4, né? Porque bater, no relógio da matriz bateu 5 horas, era o sinal esperado? Era. Esses 5 horas é mais de uma, então bateram, né? Tá? Então precisa do plural, ok? Então vamos lá? Marcou aí, né? Letra D,
Tá certo? E é isso, gente. Olha só. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Tá. Essa lista de exercícios tem 20 questões. Para nossa videoaula não ficar muito extensa, eu vou corrigir até a questão 10. Tá? Então, por hoje é isso aí. Você estuda essa parte, faz a correção e na próxima videoaula eu trago as outras questões para a gente continuar a correção e tirando nossas dúvidas. Tá certo? Então, fica com Deus e até uma próxima videoaula, tá bom? Tchau!